Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Nesses meses agora, nós vamos estudar sobre profetas menores. Eu chamo de pequenos notáveis. Não são menores porque eram baixinhos e nem menos importantes, mas é porque o texto deles era menor mesmo. Oséias, em especial, tem 14 capítulos. O livro de Isaías, considerado um profeta maior, 66. Então, entenda, essa é a ideia. É muito interessante a gente pensar em Oséias. Em especial, é uma das belas, comoventes e complicadas histórias da Bíblia. E a gente vai ver já já por quê. Narra a jornada de um profeta que, a pedido de Deus, vive uma história pessoal conturbada, mas com muita ênfase na mensagem. O livro de Oséias é um livro daqueles que desviaram. Certo autor diz que esse é o livro para aqueles que desviaram e para entender que é preciso voltar fiel para a casa do Pai. Quero ler, para começar, o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias, capítulo 4, verso 6. Esse é um verso central deste livro. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mais uma vez, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é conhecendo a Deus que a gente vai mergulhar nessa história extraordinária. Como eu disse, meus irmãos, esse não é um livro tão fácil assim. Quase tive que me desdobrar para deixar ele mais claro e palatável, e é isso que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Primeiro vamos entender o cenário do mundo em que Oséias vivia. Era um mundo muito complicado. Os assírios, um povo cruel e poderoso, estava cercando o território de Israel. Paralelo a isso, em Israel, que teve uma divisão de reinos, uma confusão, reino do norte, reino do sul, eles não paravam de brigar entre si e consigo. Foram, se eu não estou enganado, 10 reis, desses 4, um matou o outro para ficar no lugar. Corrupção, infidelidade, idolatria, toda sorte de pecados. Como eu disse, não era um dia e nenhuma época fácil de se morar. Nesse instante, Deus chama Oséias. É interessante a vida de Oséias. Eu vi um comentário a respeito da idade dele, que ele deve ter morrido com cerca de 92 anos. Ele teve um período profético muito extenso. E Deus abençoou ele viu muitas coisas. Agora, diante disso, a missão de Oséias era clara: denunciar o pecado do povo e anunciar o julgamento de Deus, mas também proclamar a esperança do perdão e da restauração, com um pequeno detalhe: o povo não queria ouvir. Mas aí Deus falou. A forma como Deus falou é que é o inusitado nesse texto. E agora vamos para a história de Oséias. Muito bem. É a parte mais conhecida desse livro, porque é a história pessoal de Oséias. Ele não era só um profeta profissional. Como o povo não ouvia, Deus mandou Oséias fazer algo impensável, difícil, mas muito, muito representativo. Anos depois, o povo ainda comentaria dessa história. Olha o que acontece. Logo no início, verso 2 do capítulo 1 de Oséias: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Para tudo. Como é que é isso? Como eu falei, o povo não queria ouvir. E essa história é chocante. Se é chocante para nós hoje, era chocante para eles naquele tempo. E Oséias vai então casar com uma mulher chamada Gomer, que era prostituta.
Há várias referências, na realidade, a respeito disso, se ela era uma prostituta profissional, se ela era uma mulher devassa, ou alguma coisa assim. Todas essas possibilidades se encaixam. Mas entenda, isso era para ficar bem claro, que assim como ela se prostituía, Israel também estava se prostituindo com outros deuses, ídolos e todas as coisas assim. A situação não para aí não, aí complica. Ela tem um filho, chama ele de Jeziel, que significa juízo. Faz referência a um deserto de Jeziel, onde houve uma batalha muito terrível. Depois ela tem uma filha, e chama de Lo-Ruhama, que significa desfavorecida, sem misericórdia. Calma, piora. Tem um terceiro filho, e chama de Lo-Ami, que significa não meu povo. Piora. Ela sai de casa de novo e vai para o mundão. Nessa hora, Deus diz para Oséias: olha só, vá atrás dessa mulher. E ele vai ter que comprar. Alguns autores dizem que na verdade ele teve que pagar as dívidas dela, ou coisa assim, mas ela teve que pagar um preço para ela voltar para casa. E volta para casa. Um detalhe: Oséias não desiste de Gomer. Veja que a situação não era boa em nenhum momento, mas ele não desiste da sua família. Para entender isso, vamos dividir em 3 atos. Primeiro, o começo, aliança. Pense num casal que começa bem, há promessas, planos, projetos, fotos salvas no celular, mas com o tempo, um deles vai trocando o amor que tinha pelo outro por outras coisas. A palavra-chave aqui é troca. Trocou a aliança, o amor, a comunhão, pelo tempo no celular, pelo trabalho, pelos likes, pelos prazeres rápidos. E assim que Deus e a gente também nos coloca. Quantas pessoas estão trocando o amor de Deus por outras coisas? A frase-chave aqui desse tópico é trocar Deus por outras coisas que tomam o primeiro lugar. Isso é prostituição espiritual. Tudo o que toma o lugar de Deus é idolatria. Idolatria, gente, não é apenas estátuas, isso é idolatria, mas também pessoas, circunstâncias, às vezes até a si mesmo. Essa aliança foi quebrada. Segundo ato, a ruptura, consequências. Quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, a vida racha. A história de Gomer é perfeita. Isso é muito claro. Se não ficar mais claro do que isso, quando a gente está longe de Deus, a vida racha. Eu gosto sempre da história de Jonas. A gente vai estudar Jonas daqui a algumas quartas-feiras. Jonas, quando foge de Deus, só desce na vida. Ele desce para a cidade, desce para o porto, desce para o barco. No barco ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, ele desce para o mar. Do mar, ele desce para a barriga da baleia. E na barriga da baleia vai para o fundo. Quando a gente foge de Deus, a gente desce na vida. Racha. E foi o que aconteceu com Gomer. É preciso entender isso. Veja bem, fé misturada com ídolos, sociedade injusta, coração dividido, é isso aí. Que Deus nos livre disso. Ato 3, o resgate, recomeço. E aí vem a cena mais extraordinária de Oséias. Os capítulos começam a avançar e de repente começa a ter esperança. Isso mesmo. A gente vai ouvir várias e várias vezes a ideia de recomeço, perdão, de volta e de cura.
Essa é uma palavra que a gente vai ouvir muito no capítulo 14 em especial. O amor não desiste. Oséias compra Gomer de volta e é a imagem de Deus correndo atrás de quem se perdeu. No Evangelho isso ganha um destaque a mais, que quem pagou um preço por nós? Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Deus insiste conosco. Jesus não pagou com dinheiro, pagou com a vida. E Ele insiste com você. Ele quer restaurar. Diante disso, 4 grandes temas nesse livro de Oséias. Primeiro, o amor fiel de Deus. É o amor que Deus demonstra por Israel, é o amor que Deus demonstra por nós. É a definição de graça, misericórdia e perdão num ato só. Ele juntou todas aquelas situações e demonstrou claramente: Deus é amor e Ele ama quem é fiel. Acima de tudo, Ele nos ama. Segunda lição é a infidelidade de Israel. O livro denuncia a chamada prostituição espiritual, que troca adoração por idolatria, por pecados, por corrupção, por situações muito ruins. Entenda, há alguns livros da Bíblia, eu estava pensando, alguns livros da Bíblia são difíceis até de pregar. Livro de Juízes tem umas situações ali que a gente fica estarrecido. Em Crônicas, Reis, Samuel também tem umas situações. Aí a gente vai para o livro dos profetas e encontra aqui, puxa vida. Mas gente, olha para o mundo hoje. Não está nada diferente daquela época. Por isso, Israel foi infiel. Olha só, quando o celular vira o primeiro e o último toque do dia, e Deus fica no silencioso, é porque tem alguma coisa de errado na nossa vida. Só que isso está acontecendo muitas e muitas vezes. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas dormem com o celular e acordam, a primeira coisa que faz é pegar o celular e ver se tem notícias, mensagens e o que seja. E Deus fica no silencioso. Foi isso que o povo de Deus fez naquela época. Terceira lição, conhecimento de Deus. Oséias 4:6, o texto que lemos, traz uma das frases mais famosas do livro. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui, gente, não é só estudar. Aqui a expressão melhor não é saber sobre Deus, é andar com Deus. Conhecimento de Deus, é claro, mergulhar na palavra, é ter a vida de oração, mas veja bem, lembro que na época de Jesus, os fariseus estudavam muito a Bíblia, mas não entendiam. Na época de Jesus se faziam muitas orações mecânicas e repetitivas, orações vazias. E em Oséias ele vai dizer que ele não quer sacrifício, não quer nada disso, ele quer vida autêntica que caminhe com Deus. O conhecimento de Deus aqui é intimidade com o Senhor, mais intimidade com Deus. Que Deus nos ajude. E bem, e a quarta lição aqui é a quarta tema, arrependimento e restauração. Apesar do julgamento inevitável por causa do pecado, e veja, o salário do pecado é a morte, todo pecado tem consequência, é isso que a gente vai perceber aqui. Deus anseia pelo arrependimento do povo. Deus quer que o povo se arrependa. E em 14:4 vai dizer que Deus cura. Deus vai curar todo aquele que se arrepender. Diante disso, mais 4 lições para nós hoje. Primeiro, o pecado nos afasta de Deus e traz consequências. Assim como a infidelidade de Gomer e tudo que aconteceu, lembrem-se, o pecado traz consequências.
É interessante que tem muito crente vivendo em pecado que não está atentando para isso. O pecado traz consequências. Aí depois vem chorando, não sei por que acontece isso, vai ver a vida, de fato. Tem gente brincando com Deus, mas com Deus não se brinca. Segunda lição, Deus nos ama com um amor que não desiste. Isso aqui é extraordinário. Ele ama a cada um de nós e Ele não desiste de nós. Ao longo da minha vida ministerial, já vi muitas decisões ao lado de Jesus. E algumas delas chamam a atenção, como de uma pessoa que, impressionante, que Deus se apresentou a ele de diversas formas, e ele absolutamente resistia a cada uma delas. Precisou demorar demais até entender que precisava de Jesus. Não faça isso. Esse Deus que não desiste continua a estender a mão, mas eu quero lembrar, até determinado dia. E como você não sabe que dia é esse, aceite a Cristo hoje mesmo. Terceira lição, conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. Somos chamados a um relacionamento com Deus, isso é fato. Eu tenho insistido muito nisso, meus irmãos. A gente tem que ter a nossa vida de oração, mas a gente não tem apenas que orar, a gente tem que estar com Deus. Relacionamento profundo com o Pai. E a quarta lição, a verdadeira adoração se manifesta em amor e juízo. No tempo de Oséias, ele vai dizer, as pessoas queriam fazer sacrifícios. Eles queriam fazer uma fé falsa e dizia, nós sacrificamos, nós servimos. E Deus vai olhar para eles e vai dizer, olha, isso não adianta de nada. Religiosidade não leva ninguém para o céu, Jesus Cristo leva. Arrependimento e fé é requerido de nós. É preciso adorar com amor e com justiça. Um relacionamento genuíno com Deus sempre nos levará a amar mais o próximo também. E isso é impressionante. Por fim, e quando a gente lê esse livro tão especial, a gente para ver como Deus ama a cada um de nós. No finzinho do livro de Oséias, é muito interessante o que diz. Parece que a outra pessoa está escrevendo a respeito disso. Ele vai dizer assim, 14:9 em diante. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Entenda as coisas. No terceira lição que eu apareceu uma imagem de uma Bíblia velha. Eu até vim pregar hoje com a minha Bíblia velha. Essa Bíblia bem velha. Já usei muito também. E era do meu pai ainda. A gente está precisando de crentes hoje com Bíblias gastas. Gastas pela mão, gastas por manusear, gastas por sublinhar, gastas por estar em crise e voltar a ela, gastas por andar com ela, gastas por viver na palavra de Deus. Pode ser o seu celular, pode ser que circunstância que seja, precisamos ter essa vida com Deus. A mensagem de Oséias foi muito dura. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo se recusou a ouvir. E Oséias viu aquela cidade, Samaria, ser destruída. Ele viu os assírios tomarem com crueldade e exilarem, e tantas outras coisas. Ele viu a justiça de Deus acontecer naquele lugar ali. Mas ele não desistiu, porque Deus não desistiu de Israel. E continuaria uma história. E curaria o povo. E anos depois,
Na pequena cidade de Belém nasceria Jesus o Salvador. Ele que traz cura, perdão, esperança e paz. E por isso, Oséias é um livro que aponta para Cristo. E isso sim, é cura para nossas vidas. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra mais e mais.